Olá, eu queria falar um pouquinho sobre o corpo como lugar de fortalecimento desse eixo ego-self no cotidiano, e porque é o que temos hoje, né? É o que temos sempre, o nosso cotidiano. Em momentos em que a gente está vivendo essa crise que estamos vivendo agora, em que temos que ficar protegidos em casa, a gente fala assim, puxa, mas estou desconectado, não tenho o que fazer. Temos o que fazer. A conexão maior sempre é com a gente mesmo, sempre é com o nosso próprio lugar, primeiro de moradia, que é o nosso próprio corpo, é a nossa própria existência física, e o ambiente imediato em que estamos, né? Então, eu acho importante, as pessoas buscam para a conexão e para o fortalecimento do eixo ego-self, buscam da relação ego-self, né? Buscam a religião, buscam a arte, buscam tudo, mas a gente às vezes esquece de uma coisa muito simples, muito pontual, que é o sentido da presença. O sentido da presença e de como a presença consciente transfigura tudo o que a gente faz, traz uma aura de encanto, traz uma outra dimensão para os pequenos gestos cotidianos. Se nós formos pensar bem, todo o nosso dia a dia, toda a nossa vida, inclusive a vida biológica, é toda ela ritualizada, né? Biólogos fascinantes como Gregory Bateson falaram longamente sobre os padrões de repetição e de ritualização do mundo vivo, dos seres marinhos. Há um livro lindo dele chamado Mente e Natureza, que fala muito sobre isso. E não é à toa que ele chama esses padrões de repetição e de ritualização como o padrão que une, né? O padrão que une o quê? O padrão que une os pedaços de nós, os nossos fragmentos, e o padrão que nos une a uma rede maior, que é a rede da vida e que é, de certa forma, também o self, né? Então, eu penso, as pessoas falam, eu não estou podendo ir na praia, não estou podendo ir na igreja, ou no meu centro espírita, ou no que quer que seja. Eu falo, mas você pode levantar toda manhã e olhar para o céu, né? Você pode fazer disso um gesto de transcendência, porque, afinal, o sentido de todas as cúpulas altas das igrejas, né, é que você olhe para o céu, que está por trás delas e por atrás delas. Como vai bem de lembrar o Hillman, né, naquele artigo lindo em que ele fala sobre os tetos, no livro Cidade e Alma. E a importância também da gente acordou, olhou para o céu, beleza, olha para o sol, né? O sol está lá, é um símbolo religioso milenar, dos mais profundos, dos mais sagrados em todas as culturas mundiais. Pautou a nossa própria noção de tempo, né? Tanto o sol quanto a lua. Você vai até a sua cozinha fazer um café, você entra no território de Hestia, que é um território sagrado, do fogão, do fogo doméstico. Você pega o café, você está lidando com um grão, que faz parte, uma beberagem que faz parte das culturas astecas, os rituais mais sagrados da cultura asteca, da cultura maia, né? Ou seja, você vai ter ali um elemento que não é só um cafezinho da manhã, você está frente ao espírito do café, de alguma forma. E esse espírito do café está ali para você, de certa maneira, né? Você pega um ovo para comer junto nesse café e você tem lá um símbolo cósmico dos mais universais, presentes em mitologias diversas, inclusive na nossa popularização do ovo de Páscoa, né? Simbolizando o renascimento e a vida como um todo, a integridade cósmica. Não tem lugar do mundo, da vida da gente, que não seja sagrado. Quando a gente tem uma atitude de reverência, quando a gente tem uma atitude de encantamento, né? Então, isso que eu queria propor para a gente nesse momento, que a gente entendesse que não se trata de grandes gestos, de grandes eloquências, de grandes... Sim, eles também são importantes, eles também são necessários. Os rituais sociais são fundamentais para que a gente se sinta integrado, para que gere sentimento de sociabilidade, de pertencência, para que apazigue, né, as tensões sociais. Isso é super importante também, mas se nós estamos isolados ou estamos em quarentena, vamos ritualizar ou vamos sacralizar as nossas atividades, a nossa presença, a nossa existência no mundo, porque o mundo é sagrado, né? Essa ideia de que é preciso morrer para encontrar Deus ou é preciso morrer para estar no céu, eu tenho cá para mim que se nós não pudermos trazer o céu para cá,
nós não temos o que fazer aqui, né? Um pedacinho do céu para cá, a gente não está fazendo nada aqui, a gente perdeu a viagem, né? Então, esta construção dessa relação com o self se dá muito também, não apenas através de ficar esperando grandes acontecimentos que nos conectem e nos tragam aquele sentimento de transcendência frente ao extremo, ao fascínio, né, do divino, mas também nesses pequenos gestos e nessas pequenas coisas cotidianas, onde a gente pode, de alguma forma, com a nossa lupa, né, com o nosso olhar simbólico, e aí é que está o segredo, o resgate e a convivência cotidiana com o simbólico, a intimidade com o simbólico, que faz com que a gente desdobre os sentidos, os significados e o encantamento no céu, no café, no pássaro, na flor, no ovo, em todas as pequenas coisas que habitam o nosso cotidiano, que habitam a nossa esfera doméstica. Então, percebe que, na verdade, depende também de um gesto nosso reforçar ou se abrir para esta conexão com o self. Não é simplesmente esperar que venha algo tremendo de fora e que nos arraste. Claro que isso também pode acontecer, quase sempre não é leve e agradável. Quando algo tremendo do self nos arrasta, é sempre mais tremendo e mais apavorante do que encantador. Depois se revela pleno de sentido, mas na hora é sempre uma experiência bastante dura. Mas essas pequenas conexões diárias que a gente pode fazer, esse estado de alma que a gente pode provocar e que de alguma maneira nos leva a ter uma outra disponibilidade para as relações da transcendência, com a transcendência, com aquilo que nos excede. Nós vivemos um momento que nos excede, um momento que nos extrapola, um momento em que a gente está sentindo a nossa falta de controle, a nossa falta de compreensão total, a nossa impotência, de certa forma, a impotência do ego. O ego sente isso, né? Essa impotência. E essa impotência do ego pode ser muito dolorosa se a gente não conseguir energizar, se a gente não conseguir ativar adequadamente, a palavra é ativar adequadamente esta relação, este eixo ego-self. E essas ativações não precisam ser grandiloquentes, né, nem megalomaníacas. Elas podem ser esse estado de espírito, esse estado de presença, esses pequenos gestos, esse gesto do olhar. E é isso que eu queria brevemente deixar aqui como reflexão, né? Que a montanha não vem até a gente, mas a gente caminha em pequenos passos, mas a cada passo a gente está mais perto da montanha. Então, minha gratidão por esses momentos que vocês estão aqui escutando e o meu abraço para todos nós. Vamos trazer esta presença do sagrado para nossa casa, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Porque sem isso, nada disso se torna possível, nada que a gente está vivendo se torna suportável, né? E se a gente consegue isso, tudo passa a ter um sentido muito mais interessante. Obrigada.